Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a experiência de uma inscrita do nosso canal. O nome dela é Maria da Silva, ela tem 67 anos e mora na Inglaterra há 23 anos. A Maria passou por uma experiência espiritualmente transformadora quando tinha 38 anos de idade. Ela conseguiu não apenas se despedir do seu pai, como orientá-lo em sua jornada além da vida física. Eu recebi esse relato por áudio e gostei tanto de ouvir a voz calma da Maria que eu precisava compartilhar com vocês. Se você tem uma história de EQM ou uma história de uma experiência espiritualmente transformadora, entre em contato comigo. O meu e-mail está na descrição desse vídeo. Se você consegue aparecer em vídeos, eu recomendo o canal Experiências Luminosas. Eu vou adorar te conhecer através do Paulo Alexandre. Por favor, continue ajudando o nosso canal a alcançar a sua audiência para que possamos expandir o conhecimento sobre as experiências e que todos saibam, a vida não acaba aqui. Agora vamos ao relato. Bom dia. O que eu quero dizer para você, quero te contar da minha história, começou assim. Eu vou te passar a mensagem, daí o que você achar que deve te cortar, você corta, ok? Eu morava em São Paulo, desde os 16 anos já tinha saído de casa. Fui morar no Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo. E lá casei, tive meus filhos, mas os meus pais continuavam morando em Minas Gerais. Então, quando eu já tinha tido meus 4 filhos, a última era uma menina, o meu pai já havia tido alguns derrames. Teve primeiro uma ameaça do infarto, que teve que fazer uma cirurgia, colocar uma ponte de safena. E daí depois passou não sei quantos anos, sei lá, 4, 5 anos, ele teve de novo, né, aqueles negócios lá, derrame cerebral, né, paralisou, o primeiro ele não teve paralisação, ele teve esquecimento, depois ele teve esse, depois de alguns anos, e paralisou, ficou meio que aleijado, não ficou aleijado, arrastando, né, e depois ele ficou, e aí ele perdeu a voz, mas ele ainda ficou assim quase 8 anos. E depois, nos últimos 2 anos, ele foi ficando pior, e depois ele perdeu o movimento e acabou por último estando na cama. Esse tempo na cama dele eu não me lembro quanto foi, mas ele teve um tempo que ele ficou na cama. E eu tive a minha filha em agosto, dia 29 de julho, e quando foi em setembro, eu fui lá visitar o meu pai, porque a minha mãe ligou para mim e falou para mim assim: filha, o teu pai não tá bem, vem para ver ele. Aí eu fui. Minha filha estava com poucos meses de nascida, né? Nasceu 29 de julho, 29 de agosto. Era quase dia 20 de setembro, eu penso. Ou era perto do dia 20? Era perto do dia 20 de setembro. Eu cheguei lá, a minha mãe falou para mim, ela ligou para mim, mas assim, falando assim, mais ou menos, não assim alguma coisa assim, para ficar apavorada. Quer dizer, eu ligava assim para ela e ela me disse: olha, vem ver o teu pai. Mas ela não disse que ele estava no hospital, ele tinha estado no hospital quando eu cheguei lá, e aí ele voltou para casa. Aí ele voltou para casa e a minha mãe disse, o médico disse que mandou ele para casa, que não tem mais jeito. Mas eu não acreditava nisso, não tem mais jeito. Aí eu comecei a fazer massagem no pé dele, que ele já estava com um buraco no calcanhar, por causa, sabe aquela doença que é quando a pessoa fica muito deitada, né? Então deu um buraco no calcanhar dele. Aí eu comecei a fazer massagem, porque eu sabia que aquela era falta de circulação. Aí eu comecei a fazer massagem, aí passou 2 dias, eu falei: olha mãe, tá fechando a machucada, a circulação, e melhorou. Ela falou assim:
não tem experiência, não tem esperança não. Eu fiquei triste com aquilo, porque eu estava esperando que ele ia melhorar. Aí, acho que foi um dia ou dois depois, ele começou a piorar bastante. E aí, acho que já no terceiro dia que ela estava, a minha mãe ficou com ele, não saiu de perto dele até meia-noite. Foi quando eu levantei da cama, que eu estava com a minha filha, né, novinha, tinha acabado de amamentá-la. E falei, mãe, a senhora não vai deitar não? Ela falou assim, não, ele não tá bem, eu não posso deixar ele sozinho. Falei, mas a senhora tá cansada, vai deitar que eu fico. Ela falou assim, minha filha, mas você tem sua menina para cuidar. Eu falei, não, mãe, deixa que eu fico com ela, com ele. E ela tá dormindo. Aí eu fiquei ali. Aí, com aquele negócio que a minha mãe tinha falado que ele ia morrer e tal, eu fiquei falando para ele assim, pai, olha só, pai, o senhor não teve tempo de aprender, mas olha, eu aprendi que nós não morremos. Não, a gente só deixa esse corpo aqui porque ele é como se fosse um avental que a gente usa para poder estar aqui na Terra, esse tempo que nós estamos aqui na Terra. Porque nós somos espíritos. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Eu falava com ele. E eu falava para ele, olha, o senhor vai deixar a gente aqui, mas o senhor vai para um lugar muito melhor. Porque lá para onde que o senhor vai primeiro, o senhor vai para um hospital, o senhor vai ser cuidado, porque lá o senhor vai poder falar de novo. E também vai poder andar. O senhor não vai ficar aleijado. Não existe doença no mundo espiritual. O senhor vai ficar perfeito. O senhor vai andar por todos os lados. O senhor vai ficar bem lá. E se tiver acabado o tempo do senhor aqui, o senhor vai embora para lá. Mas o senhor vai só quando acabar o seu tempo. E fui falando com ele, fui conversando com ele. E fiquei bastante tempo do lado dele, eu não sei quanto tempo eu fiquei. Eu só sei que eu fiquei falando assim, né? Eu falei tudo que veio na minha mente, no meu coração. Estava sentada ali na cama do lado dele e limpando ele, porque estava muito calor. Eu comecei a perceber que ele começou a voltar pela boca o alimento que ele tinha comido. E aí eu me lembrei que eu ouvi dizer que as pessoas, quando começam a morrer, tem pessoas que começam a morrer de baixo para cima. E vai parando as coisas dentro, e por isso eu estava voltando o alimento dele. Aí eu limpei a boca dele, eu vi um pouco de formiga, assim, que era calor, setembro estava quente. Aí eu me distraí um pouquinho, quando eu vi um montinho de formiguinha, aquelas formiguinhas doceira pequenininha, parada assim perto do pescoço dele. Eu limpei as formigas, sai daqui, sai! Ele ainda está vivo, assim, eu briguei com as formigas. Tirei ela, passei o pano, tirei assim, e fui ficando ali com ele, conversando com ele. Daí, chegou uma hora que eu vi que ele começou a ficar um pouco, aquele começou a voltar muito, começou a ficar um negócio muito esquisito. E ele não movia nada, olhos fechados, todo parado lá, inerte. Mas eu falava para ele, eu conversava com ele, eu falava para ele, eu sei que o senhor está vivo, eu sei que o senhor está me escutando, porque o senhor é espírito, o senhor não é matéria. Eu sei que o senhor está aqui, está me ouvindo tudo que eu estou falando. E aí quando deu 4:30 da manhã, quase 5 horas, eu saí da minha casa, da casa da minha mãe, e até pulei a janela, porque eu não achava a chave. Inclusive, antes disso, eu acho que era quase 4 horas da manhã, eu tentei sair de casa para pedir ajuda para o meu irmão. Porém, há muitos anos que eu não morava lá, eu não sabia onde estava a chave para sair de casa. Não sabia onde que a minha mãe guardava. Então, fui até a área do lado da porta da cozinha e olhei para o céu, porque nessa área tinha uma laje com um buraco para respiro. Aí eu olhei para cima assim e falei assim, Deus,
O Senhor é o Deus que cura e pode todas as coisas. Eu creio no teu poder. Eu tenho certeza da tua grandiosidade. Por isso eu te peço, cura meu pai, se o Senhor quiser curar, se ele ainda tem chance de viver. Cura ele, mas cura de uma vez por todas, cura de tudo. Ou então o Senhor leva ele de uma vez. Leva ele, porque eu não aguento ver ele sofrer assim. Ele já sofreu tantos anos que ele está doente, tem quase 10 anos que ele está doente. Eu quero ver ele ou curado, ou então o Senhor leva e não deixa ele sofrer assim não. Foi daí que quando eu voltei pro quarto, ele começou a ficar um pouco, fazer barulho, aquele barulho assim, é meio que, eu percebi mudança. Aí eu peguei e fui para a sala, abri a janela da sala e pulei pro lado de fora da casa e fui lá na casa do meu irmão, chamar o meu irmão. Aí meu irmão veio e ele sabia onde estava a chave, ele abriu a porta e daí já foi procurar remover ele para o hospital. E ele foi levado para o hospital. Nós levamos ele na madrugada. Eu fui nas farmácias procurar balão de oxigênio, que a cidade era muito pequena, um hospital muito sem condições, porque eu achava que tinha que colocar ele no balão de oxigênio. E eles falaram que não tinha balão de oxigênio no hospital, mas eu creio que eles não queriam colocar. Daí eu deixei ele lá no hospital e vim até na minha casa. E daí, quer dizer, o meu irmão levou ele no hospital. Daí mais tarde eu desci, passei no hospital, fui fazer umas compras, para comprar pão e tudo, e na volta eu passei no hospital e pedi o rapaz para me ver onde meu pai estava. Eu perguntei onde que ele estava, mostraram a porta do quarto, e eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha um homem na porta, eu falei que eu queria entrar, e me perguntou quem era ele, eu falei, meu pai. Aí ele falou, pode entrar, mas não chega muito perto. Eu falei, tá bom, eu vou conversar com ele. Aí quando eu dei mais 2 passos para dentro do quarto, ele, não, é porque ele estava nos últimos minutos e não podia perturbar ele na agonia dele. Aí ele me botou para fora, você já viu, pronto, botou para fora e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, assim, questão de 10 minutos depois eu estava em casa, aí ligaram falando que ele tinha falecido. Então, aí eu passou o dia todo, eu tomando conta da minha filha, daí eu fui ainda levar lá pro rapaz que ia vestir ele, a roupa que ele ia ser vestido e tal, e passei o resto do dia em casa, por causa da menina que era bebezinha. E quando foi à noite, que ela dormiu, eu fui no velório, porque ele faleceu às 9 horas da manhã. Aí ele se enterrado no outro dia, às 9 horas da manhã. Então, à noite, quando a minha filha dormiu, eu desci, fui até ao cemitério, lá na capela onde ele estava sendo velado. E quando eu cheguei lá, eu fui direto pro caixão. Eu lembro que eu coloquei a mão na beirada do caixão e comecei a conversar com ele. Eu falava, então, pai, como a gente estava conversando hoje de manhã, eu sei que a morte não existe. O Senhor também sabe, porque agora o Senhor está aqui do lado. Eu sei que o Senhor está vendo eu. Então eu estou falando contigo, Pai. O Senhor vai ser recebido. Quando vier a luz te buscar, o Senhor vai para a luz. O Senhor vai ser recebido lá por pessoas que o Senhor conheceu. O Senhor vai ver sua mãe, o seu pai. Aí comecei a conversar com ele, foi falando. Só que nesse momento, eu já não estava mais lá. Eu estava vendo o caixão na minha frente. Eu estava como se eu estivesse lá em cima no teto, só que não tinha teto. E eu estava sentado com o meu pai do meu lado.
E eu estava naquela posição de lótus, com a perna cruzada, né? E falando com meu pai, explicando para ele: pois é, pai, o senhor e o senhor vai chegar lá, o senhor vai para o hospital, o senhor vai ser tratado, e o senhor vai enxergar direitinho agora, e o senhor vai andar direito, o senhor não vai precisar mais de se preocupar, o senhor vai aprender a andar de novo, o senhor vai andar direito, vai tomar a medicação lá, o senhor vai receber oração, vai restaurar o teu corpo espiritual. E fui falando com ele ali, quando fui falando, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali falando com ele, eu só sei que de repente eu vi o meu irmão dando passos na direção do meu corpo. Foi daí que eu vi que eu estava lá em cima e ele estava lá embaixo e eu estava lá embaixo com a mão na beira do caixão. Aí, quando meu irmão esticou a mão para pôr a mão direita, ele colocou no meu ombro direito. Quando eu vi ele já levando a mão, eu voltei no meu corpo. Hoje eu sei que eu voltei no meu corpo. Naquele tempo eu não entendi o que aconteceu. E quando veio muito de repente, né? Aí eu fiquei sem ar. E aí eu comecei a chorar muito. Mas muito mesmo. E aí, até então eu não tinha chorado. Por quê? Porque eu sei que ele não tinha morrido. Eu sei que ele está vivo. Mas aquele choque me deu uma crise de choro incontrolável. Eu não conseguia parar de chorar. E aí tinha uma vizinha da minha mãe, a comadre da minha mãe, de frente comigo, que estava do lado do caixão. E ela veio na minha direção e falou assim: para de chorar, Celinha. Ele não morreu. Como é que é? Para de chorar, Celinha. Ele parou de sofrer. Ele estava sofrendo muito. Era a hora dele ir. Ele precisava descansar. Entende? Tipo assim, não fica sofrendo por isso. Só que ninguém entendia o que estava acontecendo comigo, porque nem eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu custei muito passar aquela crise de choro. Daí eu não comentei com ninguém. Porque aí eu acalmei, depois foi enterro, eu não me lembro mais nada depois disso. Eu não me lembro como foi no enterro, eu não me lembro mais nada. Mas eu estava lá, mas aí é a parte que eu não me lembro o que aconteceu depois. Eu sei que teve enterro, eu sei tudo, mas eu não me lembro nada com detalhes. Eu lembro que eu estive, mas não lembro de nada com detalhes, a não ser esses momentos. E, inclusive, as únicas pessoas que eu sei que estava lá é o meu irmão, que botou a mão no meu ombro, e essa pessoa que estava de frente. Eu não me lembro de mais ninguém que estava lá, nesse local. Aí, acabou tudo, aí eu fui para São Paulo, eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, tinha uma senhora que ela tinha o dom de visão, e eu fui conversar com ela. E eu contei para ela falou assim: que lindo, Célia, você teve uma oportunidade única de falar, de direcionar o teu pai, muito lindo. E eu não consegui, até aí eu fiquei, e ela não falou o que é isso, ela só falou assim: é uma oportunidade que Deus te deu de você ficar mais um pouquinho com seu pai e de direcionar ele, porque ele não sabia dessas coisas. E é isso aí. Aí eu peguei e falei: ok. E isso ficou na minha mente. Eu fiquei assim uns dias, eu fiquei bem depois que teve enterro, foi tudo, eu fiquei bem, normal, calma. E uns tempos depois, eu não sei porquê, eu não sei se eu tive meio que uma depressão, eu chorava muito quando eu lembrava dele. Mas quando ele faleceu, eu estava perfeitamente bem. Aí tudo bem, depois, passados todos esses anos, agora começou esse negócio de EQM, de sair do corpo,
né? Porque isso foi há 28 anos atrás. Há 28 anos atrás, ninguém comentava esse tipo de assunto. Até porque eu pensava em falar com as pessoas, mas eu pensei, as pessoas vão dizer que eu tô doida. Aí eu não contei para ninguém. E hoje a conclusão que eu chego é o seguinte: eu fiz a minha parte e eu creio que aquele choro, essa é minha maneira de pensar, não sei se é isso. Talvez alguém que tenha mais conhecimento possa me informar bem o que aconteceu. Daí é que eu fiquei sabendo que eu tive uma projeção, né? Eu contei um pedaço desse relato em algum lugar, alguém falou para mim, você teve uma projeção. Então, agora que eu fiquei sabendo que isso é saída do corpo, que se chama projeção, e é uma oportunidade. E eu creio que o meu choro, isso é o que eu penso, eu creio que o meu choro não era um choro meu, era um choro matéria, era o choro do meu espírito, porque eu estava orientando o meu pai. Talvez eu tinha mais alguma coisa para falar com ele, ou talvez eu queria me despedir dele, e eu não tive oportunidade. Talvez esse tenha sido a razão daquele choro incontrolável. Isso é o que eu penso. Mas é isso aí. Eu espero que esse relato possa ajudar alguém, algumas pessoas que têm dificuldade de deixar ir um parente, ou deixar ir alguém que está doente, porque nós temos o nosso tempo aqui, né? Em Eclesiástico fala, tem tempo debaixo do céu, e tempo para nascer e tem tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Assim é tudo. Tudo tem o seu tempo. E eu espero poder ajudar alguém com esse relato e que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe você grandemente. Mandar mensagem, pode me ligar que eu vou te atender com muito carinho. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que não ficou bem claro, pode ligar para mim, não precisa nem de mandar mensagem, pode me ligar que eu vou te atender com muito carinho. Deus te abençoe. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.